Olá pessoal, voltei aqui para mais um vídeo, professor J. Marcos, professor de matemática, para falar novamente sobre MMC e MDC através da fatoração. Por exemplo, se eu quisesse procurar tentar identificar o MMC de, por exemplo, 40 e 60. Poderia ser qualquer outros, tá? Eu estou apenas exemplificando aqui 40 e 60, certo? Então, para mostrar aqui, através da fatoração, o MMC de 40 e 60, eu vou fatorar ele, tá? E nesse caso aqui, vou fatorar ele de forma simultânea, tá? 40 e 60 eu vou fatorar ao mesmo tempo. Eu posso fazer isso tranquilamente, tá? Bom, e aí eu vou procurar pelo menos um divisor que consiga dividir 40 ou 60, tá? Ao mesmo tempo, ou então pelo menos um de cada, tá? Nesse caso aqui, ó, resumindo, o número que divide 40 e 60 ao mesmo tempo é 2. Eles são pares, obviamente, né? Então eu vou começar pelo número 2. 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 2, 30. Bom, eu ainda consigo dividir pelo menos um dos dois por 2? Novamente? Sim, consigo dividir tanto o 20 como o 30 por 2. 20 dividido por 2, 10. 30 dividido por 2, 15. A partir daqui, aí eu vou analisar melhor. Olha só. 10, ele ainda consegue ser dividido por 2. Já o 15 não. E o que é que eu vou fazer? Bom, vou colocar aqui 2, porque eu já consigo dividir o 10. 10 dividido por 2, 5. E esse 15, o que é que eu faço, professor? Eu vou repetir. Não tem problema, tá, em fazer, em dividir o valor que não consegue ser dividido por o número 2 aqui em questão, que é o 15, tá? E aí eu repito até que eu consiga encontrar um número que divida ele. Bom, agora eu tenho 5 e 15. Aí eu vou fazer a seguinte análise. Existe um número que consiga dividir pelo menos um dos dois? Sim, claro, óbvio. O 3, no caso aqui, o 3 consegue dividir o 15, mas não consegue dividir o 5. Então, nesse caso aqui, eu vou repetir o número 5, tá? 15 dividido por 3, 5. Pronto. Bom, nesse caso aqui, sobrou 5 e 5, então o único número que consegue dividir ele, diferente de 1, é ele mesmo. 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1, 5 dividido por 5 é 1. A gente sabe, já viu, que quando aparece o número 1 aqui, significa que a divisão, significa que a fatoração está concluída. Bom, para eu encontrar o MMC, irei, tá? Depois de fatorados, o 40 e o 60, o MMC, para eu encontrar o MMC, eu irei, tá? Vou colocar aqui, ó. Irei multiplicar todos os fatores primos. Todos os fatores primos. Fatores primos, tá? No caso, MMC, tá? Eu tenho que multiplicar todos os fatores primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. E 24 vezes 20, 120. O que esse 120 significa? Significa o menor múltiplo comum entre 40 e 60 ao mesmo tempo. Então aí eu vou colocar aqui, ó, o MMC de
40 e 60 é igual a 120, ok? É igual a 120. E agora, como é que eu faço para encontrar o maior divisor comum de 40 e 60 ao mesmo tempo? Bom, aproveitando aqui que já está fatorado o 40 e o 60, para eu descobrir quem é o máximo, o maior divisor comum de dois números, eu vou analisar, colocar aqui, ó, certo? Essa explicação aqui é sobre o MMC. E essa outra aqui que eu vou colocar, MDC. Seria isso aqui, ó. Irei analisar os fatores que conseguiram deixa eu ir para esse lado, do outro lado, que conseguiram dividir os números aqui, ó, ao mesmo tempo. Como assim, professor? Vejam só, vocês vão analisar esses fatores primos e aí tentar perceber. O 2 conseguiu dividir o 40 e o 60 ao mesmo tempo? Sim. Marco ele aqui. Esse outro 2 conseguiu dividir o 20 e o 30 ao mesmo tempo? Sim. Marco. Esse outro 2 conseguiu dividir o 10 e o 15 ao mesmo tempo? Não. Então não marco. Esse 3 conseguiu dividir o 5 e o 15 ao mesmo tempo? Não. Não marco novamente. E esse 5 aqui conseguiu dividir os 5 ao mesmo tempo? Sim. Marco. Tá? Pelo que eu falei aqui. E analisar os fatores que conseguiram dividir os números ao mesmo tempo. Fazendo essa análise, eu vou circular. E o que é que eu vou fazer depois disso? Multiplico. Então, eu vou multiplicar aqui, ó. Colocar aqui 2, e multiplica esse outro 2, tá? E, por fim, o 5. Eu multiplico esses números que conseguiram dividir os dois números ao mesmo tempo e multiplico 2 vezes 2 vezes 5, 20. Significa o quê? Esse 20 significa que é o maior divisor comum de 40 e 60 ao mesmo tempo. Aí eu coloco, vejam só, MDC de 40 e 60 será 20. Ok? Bom, nessa aula eu mostrei como encontrar os divisores, como encontrar o MMC, o menor múltiplo comum, e o máximo divisor comum de dois números, certo? Através da fatoração, na qual eu já encontro de uma única vez. Recapitulando, o menor múltiplo comum, eu vou fatorar os números simultaneamente, e aí os fatores primos irei multiplicar, sem exceção. Multiplico todos os fatores primos. Já o máximo divisor comum, aí vou ter que analisar aqueles que conseguiram dividir os dois ao mesmo tempo. E circulo. Depois que eu circulo, eu multiplico. Então, diferente do MMC, o MDC eu só vou poder multiplicar 2 e esses 5, ok? Porque apenas esses três fatores conseguiram dividir os dois ao mesmo tempo. Se fosse um terceiro, da mesma forma.
tá? Se você estivesse procurando o MDC e o MMC de 3 números, aí o MDC eu iria analisar o fator que dividiu os 3, se fosse o caso aqui, tá? E aí depois dessa análise, eu vou e multiplico apenas aqueles que conseguiu dividir dois números ao mesmo tempo. Seria o MDC. O MMC, sem exceção, multiplico, tá? E coloco. Bom, espero que vocês tenham entendido acerca do MMC e MDC, tá? Encontrar através da fatoração, ok? E eu espero vocês nas próximas aulas.